quais outros clubes hoje já contrataram a Bpass? Hoje nós temos então, né, Palmeiras, eh Flamengo, Fluminense, Maracanã é Flamengo e Fluminense e Botafogo, Santos. Aí nós temos agora a Arena do Grêmio, que nos contratou, Arena Fonte Nova, Arena das Dunas, de contrato fechado são esses, né. E tem outros vários aí que a gente está negociando, mas hoje fechado nós temos aí esses clubes. Hoje, é interessante, até numa outra reunião de conselho eu até mostrei isso. Nós temos hoje já com esses clubes que nós já temos, hoje 47% da torcida dos clubes, de maiores torcidas do Brasil, das 20 maiores, 47%, ou seja, metade da torcida nossa já entra com biometria facial BPAS. E até o final do ano aí, com o que a gente tem, isso deve girar em torno de 80%. Ou seja, 80% do market share, do número de torcedores do Brasil, vão entrar por biometria facial da BPAS. Como que você entrou no meio do futebol? Você fundou a Bpass porque o futebol estava pedindo ou o futebol pediu depois que você fundou? E bem-vindo de novo. Bom, obrigado primeiramente aí, obrigado pelo convite, né. Vamos, discutir e conversar muito aqui sobre tecnologia, que é o que eu gosto de fazer. A história da Bipesa é interessante, porque como você disse, eu estava numa outra empresa na época, desde 2016 eu trabalho com biometria facial. Eu estava numa outra empresa na época, e eu sempre imaginei na época que a biometria digital, aquela do dedo, em algum momento ia ser substituída, né. Como tudo na vida vai evoluindo, ia ser substituída pela biometria facial. Mas assim, não tinha uma coisa que tinha chegado assim para que a gente pudesse impor essa nessa evolução. A primeira delas foi em 2017 o iPhone. Quando o iPhone 10 foi lançado, que veio a biometria facial para poder abrir o iPhone, etc., já foi um negócio interessante, porque eu falei, poxa, alguém, uma baita de uma empresa como a Apple, já Uhum. viu nessa solução uma solução interessante para o mercado. Mas o que fez a biometria facial difundir pelo mundo inteiro de forma tão pulverizada como é hoje foi a pandemia. Porque a pandemia, não sei se vocês lembram, no início, as pessoas não queriam tocar nas superfícies. Uhum. E todo mundo que tinha biometria digital queria parar com biometria digital naquela época. Então, naquele momento, eu estava posicionado como CEO de uma empresa de biometria facial e eu falei, cara, esse é o momento que a gente precisava para poder expandir a biometria facial. Isso em 2020. E aí, eu sou muito ligado a futebol, sou conselheiro do Atlético Mineiro, então fui minha vida inteira, frequentei estádio minha vida inteira. Já tá se entregando aqui também? É, sou conselheiro do Atlético, né, como clube é a minha paixão, e eu, fui lá no Atlético e falei: "Gente, não sei se vocês lembram, na época que o futebol começou a voltar, em 2021, o futebol Uhum. começou a voltar, tinha uma determinação que quem ia aos estádios tinha que levar o teste de Covid. Uhum. Vocês lembram disso? E eu falava: "Poxa, é lógico que todo mundo vai falsificar o teste de Covid", claro. E todos nós fazíamos isso, a gente fazia o teste uma vez, entrava no PDF lá, mudava a data do PDF, você não fazia teste todo jogo, não tinha jeito de fazer teste todo jogo. Aí eu fui lá no Atlético e falei: "Ó, tem uma solução para a gente resolver isso, vamos fazer biometria facial e vamos linkar o CPF da pessoa que tiver o teste de Covid com os laboratórios que fazem teste, vamos fazer um convênio com os laboratórios todos, e aí, quando a pessoa comprar o ingresso, a gente vai saber se aquela pessoa realmente fez o teste de Covid", né. Solução fantástica, né. Foi foi terrível a solução, assim, do meu lado eu achei ótimo, falei: Aham. "Poxa, descobri Como a ideia pólvora". empreendedora, né? Essa ideia empreendedora maravilhosa. O clube, claro que foi um fracasso absoluto, porque o clube estava interessado se o cara tinha teste de Covid, não tinha, até parece, o clube queria botar a gente para dentro do estádio, 1 ano e meio sem público no estádio, você imagina, né, o clube não queria saber Vai querer disso, criar uma vai querer barreira. criar uma barreira. Então, assim, para mim era uma ideia fantástica, vamos fazer isso. O clube falou: "Poxa, esquece", né. Mas foi daí que começou a ideia de se levar a biometria facial para dentro do estádio de futebol, foi nessa época. E aí, como a biometria facial em si é uma tecnologia que está aí para todo mundo, né, mas o case de uso de biometria facial para grande multidão de entrada em estádio, em eventos, etcétera, nós é que criamos. Aí a gente vai falar um pouco mais para frente no case do Palmeiras, né. Então assim, começou com isso, o primeiro teste que nós fizemos de biometria não foi no Palmeiras, foi no Red Bull,
nós fizemos um teste lá no Red Bull em 2022, no início de 2022, eu tinha acabado de sair da outra empresa que eu estava como CEO, saí da empresa para fundar a Bipes, e quando eu fundei a Bipes, eu consegui uma oportunidade no Red Bull de colocar um equipamento lá com uma catraca, tinha lá um negócio só para sócio torcedor, era 200 pessoas ali, e foi aí que tudo começou. Mas como é que o que que é essa operação? É uma catraca ou como é que conecta esses dados, assim, você deu esse exemplo de fazer uma parceria com os convênios, os postos de saúde. O que que é essa solução? Como é que ela resolve o problema dos clubes? Por que que é necessário para os clubes? Explicar um pouquinho mais A da parte catraca para técnica dentro, né, a parte Legal. mais técnica. Bom, é o seguinte, a gente começou, quando nós começamos, né, assim, o princípio da biometria facial para entrada em estádio é que um CPF é igual a um ingresso. Pronto. Isso a Lei Geral do Esporte, a partir de 2025, já vai exigir isso. Mas, mesmo antes, agora, a gente já exige, a gente não, né? É uma condição da nossa solução que o ingresso seja para um CPF. Né? Então, quem está comprando o ingresso tem sempre que atribuir ao ingresso um CPF. Uhum. Nós temos uma solução em que a pessoa, quando está comprando o ingresso, ela faz o cadastramento da biometria facial dela pelo próprio telefone celular dela. E esse cadastramento a gente faz com um nível de segurança como se fosse de banco. A pessoa tem que cadastrar a face, cadastra o documento, nós fazemos verificação de documento, verificação da face da pessoa com a face com a foto do documento, regra de CPF com base na Receita Federal para ver se o nome está certo, o nome da mãe, data de nascimento, ou seja, toda uma verificação igualzinho você vai abrir uma conta de banco. Para que isso? Para que a gente evite um monte de coisa, entre elas o cambismo, entre elas questão de segurança pública, etc. Mas então a solução em si, ela consiste em fazer um cadastramento da foto da pessoa quando ela está comprando o ingresso, e depois a gente pega aquele vetor, aquele template facial, a gente não transita foto, e sim o template facial, e a gente coloca isso num equipamento de biometria facial integrado à catraca do estádio, né? Então a gente integra, faz uma integração. Então nós fazemos primeiro uma integração lá na etiqueteira, seja ela qual for. Fazemos uma integração no estádio, na catraca. E fazemos uma integração no sistema de controle de acesso. Então, quando a pessoa chega no estádio, ele mostra o rosto, e a partir do rosto a gente verifica se o ingresso dele está válido, se o portão que ele está entrando é o portão certo. Isso tudo a gente faz aquela verificação em menos de fração de segundos, e ali o acesso dele é liberado ou não. Então, a nossa solução, ele é uma integradora de todas as soluções que existiam aí já no mercado, ou seja, etiqueteira já existia, catraca já existia e controle de acesso já existia. Nós fomos uma empresa que chegamos no meio ali para integrar isso tudo e trazer tecnologia para esse acesso que, como você falou, tem várias vantagens.